Para a glória e honra do Senhor Jesus, nós iremos dar início a um novo módulo esse que é as epístolas pastorais, né? E na pastoral nós iremos falar sobre as epístolas de Paulo a Timóteo, a epístola de Paulo a Tito e a epístola de Paulo a Filemão, tá? Então, Timóteo, Tito e Filemão. Esses três homens, 4 epístolas, né? E nesse contexto, nós iremos também ampliar um pouco, né? E nós iremos fazer uma introdução dentro do sentido sobre o que é epístola, né? Como surgiu e qual a sua utilidade no Evangelho, tá? Acho que é os ventiladores, é bom? Tá no... Pode desligar. Olha aí, melhor, tá vendo? Tá? Então nós iremos tratar também sobre o que é epístola, né? E nesse sentido do que é epístola, eu quero aqui já trazer logo na introdução. Então a epístola, ela se difere de carta. Nessa aula introdutória, nós iremos entender sobre a distinção de uma para outra, né? Por quê? Porque quando se trata de epístola pastoral, é bem verdade que é endereçado um conteúdo, um material, seja uma epístola, seja uma carta, é endereçado para alguém. E aí, nesse endereçamento, precisa-se saber a autenticidade, o teor e a relevância daquela mensagem anunciar. Então, no contexto de epístola, ela vem no sentido, ela traz aqui o sentido para a gente. Ela pode ser tanto mensagem como ela pode ser de anúncio. Então, só que qual a diferença? A questão aqui da epístola é que ela tem uma natureza de ordem, o que está nela deve ser seguido, o que está nela é para ser absorvido, é para ser adotado, o que está nela na epístola. Ela traz uma mensagem e ela também tem um condão de anúncio, de anunciar, de propagar, né? Enquanto que a carta, ela tem a finalidade parecida. Ela também é a mensagem. No entanto, é uma mensagem de cunho coletivo. Como ela pode ser também individual / pessoal. As duas muito se assemelham. Todavia, tem um pontinho só que difere de uma para outra. O ponto que vai diferir de uma para outra é que na epístola ele pode acrescentar
Opiniões. Ou manifestações. Manifestações. Enquanto que na carta, não. Na carta, não se expressa manifestações. De onde se tira esse sentido ou essa definição? Da origem da palavra, tá? A epístola vem do grego, epistole, e no grego epistole significa ordem, mensagem, anúncio, que pode ser inserido opiniões ou manifestações, né, do grego epistole. Enquanto que carta, ela vem do latim, que significa mensagem. Mensagem no sentido ou de cunho coletivo, um anúncio. Um anúncio que fala no sentido de informar, passar informação. Né? Aconteceu um fato, vou narrar o fato, vou contar o fato. Como ela pode também ser de cunho individual, pessoal, de um para o outro. Né? Então, por que essas diferenças? A gente precisa saber, né? Precisamos primeiro entender antes de entrar no mérito, né? Entrar no teor. É necessário saber para que possamos distinguir a classificação de epístola para carta. É muito normal, muito comum a gente ouvir, né, as pessoas quando vai ler ali no Novo Testamento, falar, usar os dois termos para qualquer uma. Epístolas paulinas ou a carta do apóstolo Paulo. Né? É muito comum isso. Está errado? Não está errado. Mas o mais apropriado é epístola. É o mais apropriado, epístola. E por que não carta? Porque percebamos que dentro do teor dela, na mensagem dela, ele coloca o quê? Manifestações. Por que manifestações? Ele traz aquilo que o Espírito revelou. Ele apresenta aquilo que o Espírito lhe passou ou aconteceu com ele. Dá para entender? Ele, em algumas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, ele vai trazer o quê? Vai dar uma opinião. Ele é muito honesto quando ele diz, digo eu, não Senhor. Quando ele fala isso, ele está dando o quê? Uma opinião. Falando ele, e não o Senhor. Então, essas peculiaridades, elas fazem toda a diferença para que nós possamos distinguir o que é uma carta e o que é uma epístola. Tá? Então, o mais adequado para você, estudante de teologia, o mais adequado é epístola. Carta fica para aquele que não sabe. Né? Mas também não vai classificar ninguém, né? A carta já você. Ixi. Entendeu? Easy. Exato. É porque são dos livros poéticos, como um todo, porque é uma poesia. Número, exato. Número. Aí fica confuso. É verdade, você fica assim, fica confuso. Então, nesse sentido, de ser capítulo ou número, nós, por sermos humildes, a gente escuta e acabou. Mas, quando for você falando, aí você fala. Entendeu?
É igual, eu gosto muito de trazer a comparação para aquilo que Jesus disse. É lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Ou seja, que não seja por mim, que não seja por você. Vai vir escândalo? Vai. Jesus falou que vinha? Disse. Se ele falou, meu amigo, está falado. Quem há de impedir? Então ele disse, é lícito que venha, mas ai daquele por quem vier. Então que não seja por mim. Eu tenho que vigiar para que o escândalo não venha pela minha pessoa. Eu tenho que vigiar para que o escândalo não venha pelos meus, por aqueles que estão em volta de mim. Entende? Eu tenho que aconselhar, orientar, orar por eles, para que não venha por eles. Entende? Mas o fato de eu vigiar para não vir por mim vai deixar de acontecer? Não. Vai acontecer com alguém. É como o colégio apostólico. O colégio apostólico ali dos 12 apóstolos, alguém tinha que trair ele. Entendeu? Alguém tinha que trair. Então assim, é só vigiar para não ser você. Né? Vigia para não ser você. E alguém tinha que trair. E aí esse alguém foi aquele que de fato Jesus até apresentou. Né? E a gente percebe que os discípulos até perguntaram, quem é, Senhor? Quem é? E ele diz, e eles não se tocaram, né? Aquele que meter a mão no prato comigo, em umas traduções, em outra tradução, aquele que comer um pedaço do que eu der. Entendeu? Então assim, aquele que comer do bocado, ele pega o pedaço do pão, molha, e em umas traduções vai dizer que Judas mete a mão no prato junto com Jesus, vai junto assim, ó, para pegar o pão. E outras vai dizer que Jesus molha, parte e dá. Então assim, aí depende da tradução, né? Mas o que a gente consegue extrair é que foi manifestado ali, no meio deles. Jesus apontou quem era, né? Isso aqui. Todos eram praticamente relações iguais, mas não. Quem será? Exato. Exatamente. Quem é? Alguém entre nós, né? Porque não foi um de fora, né? Foi de dentro. Então, assim, é lícito que venha. Mas aí daquele, não seja você, não seja eu. Entendeu? E para que não seja um de nós, é necessário estarmos muito atentos. Esfriamento. Por mim não, exato. É nesse sentido. O raciocínio é o mesmo. Tá? Então aí a gente percebe que alguns até sabem, mas ignoram. E aí nós já estamos sabendo. E a epístola é aquela em que tem a mensagem, ela tem um caráter de carta, tem a mensagem, ela tem essa ideia, porém ela traz o fundo, o teor de ter uma manifestação, de ter uma opinião, né, de ter ali dentro dela algo que aconteceu de fato, porém ele está narrando dentro da sua mensagem aquilo que ainda vai acontecer, ou aquilo que está acontecendo, ou aquilo que alguém, né, o Espírito Santo lhe revelou, entendeu? Tá narrando isso em volta. Então, esse conteúdo caracteriza a epístola. E a carta não, a carta é apenas uma mensagem. Aconteceu um fato, está aqui o fato. Não permite opinião, a menos que seja pessoal. A pessoal aí é sua para fulano. Essa pessoal permite. Mas, ainda assim, lá na antiguidade, nos primeiros séculos, quando ela tinha um teor de opinião ou manifestação, classificava como epístola. Se tiver, ali é uma carta de um para um, mas dentro dela, no conteúdo dela, tiver opinião, tiver manifestação, a mensagem mais essas características, aí ela passa a ser uma epístola. Então, pois é, ela é individual, ela é pessoal, ela entra como epístola. Por quê? Porque tem opinião e manifestação. Então a distinção vai estar aí, porque as duas têm o quê? Mensagem.
Se bem que a epístola também tem ordenança nela, né? Em algumas a gente vai ver Paulo, 1 Coríntios, por exemplo, e aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, né? Esse vos ensinei, ele vai passar, ele vai ter a essência de ordem. É tanto que a gente segue até hoje, entendeu? E tem como doutrina ainda mais, né? Lá não está assim. Quem ensinou que era para fazer foi Jesus. Jesus deixou como ordem, mas Jesus falou isso lá no Evangelho. O Evangelho não é epístola, entendeu? Então, já nas epístolas paulinas, ele vai trazer a mesma ceia, mostrando como ensinamento, mas com teor de ordem. E aí, por estar com esse teor de ordem, ela é epístola. E não só por isso, que a gente vai ver também o anúncio, vai ver opinião, vai ver manifestação e da epístola. Deu para fechar aí? Alguma dúvida? Seguindo aqui, ó, aqui na nossa introdução, né, a definição. E aí vai dizer assim, que as epístolas reunidas de um autor, ela podem vir a ser publicadas devido a seu interesse histórico, literário, institucional ou documental. Então, a depender do autor, ele tem essa liberdade de publicar, né, tornar ela histórica. O termo também ele tem uso desde a antiguidade. Né, esse termo epístola, ele tem uso desde a antiguidade. Essa antiguidade que a gente fala, a gente se remota lá para a igreja primitiva, tá? Faz o recorte, isso dali. Antes dali, a terminologia que se usava, lá no período intertestamentário, período greco-romano e o período helenístico, naquele período usava-se já epístolas, já se usava epístola. A terminologia, né? Falando, olha, aqui é epístola, usava-se. Não necessariamente da igreja, mas já existia. E, inclusive, foi feito lá na idade, a gente vai ver mais para frente, lá na Idade Média, no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, foi feito também algumas epístolas da retórica de Aristóteles, ou seja, Aristóteles, lá do período intertestamentário, sendo utilizado há quase 2 séculos depois. Entendeu? Então, assim, é parecido nós aqui com Cristo. Cristo, lá no século I, e nós no século XXI, ou seja, pode-se dizer 20 séculos depois, falando sobre ele. E da mesma maneira, lá na Idade Média, no final da Idade Média para a Idade Moderna, já estavam falando de uma retórica, um documento que consideraram como epístolas feitas por Aristóteles, que foi há quase 20 séculos antes da época. Dá para entender? Para ver o peso que tem, né? Então, assim, não é de agora, nem foi da Idade Média, e nem foi da era da Igreja Primitiva, já se falava antes. Só que para nós aqui o peso que tem é porque ela não é apenas algo humano, algo que foi escrito pelo homem. Ela teve a inspiração divina. Então aí é que traz o valor para nós. O peso dela para nós é isso daqui. Feito isso, nós iremos também adentrar sobre alguns pontos da epístola, não só no primeiro século, mas nós iremos também transpassar sobre algumas eras. Nessas eras, nós vamos ver, e até já mencionamos aqui, sobre os cânons. Os cânons, os livros que foram apresentados para serem canonizados, eles tinham a sua espessura, a sua forma de epístola. E aí, como tinha essa natureza de epístola, foram muito bem analisados, e a gente até mencionou aqui sobre o cânon de Marciano.
né? Lembra? Falei sobre ele. E aí, o cânon dele, o cânon de Marciano, Marcião no português, ou Marcione no latim, ou Marciano, esse cânon dele foi o cânon que foi rejeitado. Porém, ele foi o primeiro a se posicionar, a levar. Foi o primeiro. Apesar de ter sido meio que herege, ele foi o primeiro. E aí, a partir dele, foi que a Igreja Católica, né, da época, ela que se reuniu a partir dele para poder formalizar o cânon sagrado que nós temos hoje. O que nós temos hoje, assim, já ajustado, que o que ela fez na época também foi bem amplo, tá? Então aí a gente vai, até eu mencionei em algumas aulas para trás, já mencionei sobre isso, e aí tiveram esses cânonos. E no cânon, quando eles apresentavam, eram exatamente epístolas. Só para a gente ver a essência. Pensa, né? Bianca. Aí. Pronto. Assistente. Né? Aí, meus amados, o termo já é antigo, né? Como eu mencionei. Já aparecendo na literatura latina como epístolas de Horácio, de Varrão. Essas pessoas aqui eram poetas, né? Ou seja, e lá do primeiro século. Umas são do século I a.C. e outra é do século I depois de Cristo, ou seja, ali bem próximo, contemporâneo. Então, nessa época já se falava. Só que era de qual natureza? De poesias. Poesias, filosofias, eram nesse sentido. Aristóteles, por exemplo, era nesse sentido. E aí já se falava das epístolas de Horácio, Varrão, Plínio e Ovídio, Sêneca e, sobretudo, de Cícero, né? Só para a gente entender, esses nomes aqui que eu falei agora, do Plínio, Ovídio, Sêneca e Cícero, são grandes nomes aqui. Aqui são grandes nomes. Talvez seja desconhecido na igreja moderna, nossos dias. Mas foram grandes nomes assim, de séculos e séculos. Inclusive, até hoje, ensina-se em alguns cursos na faculdade. Por exemplo, a respeito aqui do Plínio, ele era um historiador, e esse historiador, ele na condição de historiador, ele era muito conceituado, porque ele é da época da crucificação de Jesus, nascido ali por volta do ano 27. E acredita-se que tenha sido o ano que Jesus foi crucificado. Ele é ali daquele período, até, salvo engano, 79, 80, mais ou menos ali. Ele é ensinado na faculdade. E por que é ensinado na faculdade dele? Porque ele era um que gostava e defendia não só a questão da mensagem em si, mas valorizava muito a questão da história e a defesa por ela, no contexto humano. O detalhe está aí, porque eles faziam tudo isso, mas sempre na ótica humana. Aí é que entra para o discreto para nós, né? Mas lá fora, no secularismo, tem um grande apreço, é muito forte. E aí o Ovídio já não é tanto. Agora o Sêneca também é no mesmo nível. E o Cícero, esse Cícero, ele, na verdade, ele era, assim, já no final, ele também é anunciado, ele é ensinado nas faculdades, principalmente no curso de Direito. Direito aqui, o Cícero aqui é falado no Direito. O nome dele é nem Cícero, é o último nome. O nome dele é Lúcio, alguma coisa Cícero. Aí, no curso de Direito, ele é ensinado no sentido de ter sido
pelo menos na época ali do primeiro século, de ter sido um dos advogados e magistrados, chegou a ser juiz e defensor da razão, né, da humanidade, do ser humano, dos feitos do ser humano e do direito. Ele era um republicano e ele defendia o direito social, o direito à sociedade. Então, assim, ele tinha uma retórica muito boa e é dele que muitas faculdades, inclusive a Unifor, os professores de lá, eles gostam muito de falar sobre Cícero, ter assim como base, né? Lá do início. Enquanto nós temos Paulo anunciando, debatendo lá em Atenas, né, com os estoicos e os epicureus, aí nós temos o secularismo, tem o Lúcio, Cícero, debatendo, argumentando e vencendo. É algo assim que é muito bom para nós, como acadêmicos, como estudantes, né, como estudantes de teologia, termos isso muito aflorado, porque a argumentação é muito importante para nós. A gente vive isso, né? Deixa eu ver aqui. Eu botei aqui uma observação que o Plínio, a obra dele, que ele ficou muito famoso na época, falava sobre a história natural. Essa época, meus irmãos, por que a gente está falando disso aqui, essas coisas? Porque a gente vai notar que aqui no primeiro século, muito se valorizou, mas muito mesmo. O quê? O ser humano. Tudo se voltava em torno do ser humano. Era como se fosse a raiz ou aflorado do ego. O ego. Era aqui, no primeiro século. Foi muito forte isso. Muito, mas muito forte mesmo. De tal modo, a gente vai ver mais na frente, espero que dê tempo, que lá em Éfeso fazia-se culto a uma deusa. Não, a gente não chega. É só se eu for falar de lá. Mas eu vou dar esse spoilerzinho aqui. Lá em Éfeso fazia-se culto a uma deusa, que era a deusa Diana. Deusa Diana. E que era conhecida como a deusa da fertilidade. E os cultos era prostituição pura. Orgias, né? Era coisas absurdas, assim, que para nós a imoralidade é absurda, para eles lá era um culto. Era culto para eles. Então, assim, para a gente ter a noção da profundidade das trevas que o povo vivia, né? O povo vivia assim, para eles era muito normal. Igual hoje as pessoas querem tornar normal, né? As banalizações das imoralidades, do mesmo modo era na época. E isso já vem de longas datas, né? E essa imoralidade pervertida na sociedade, no modo geral, se dava em virtude da supervalorização do corpo, a supervalorização do ser humano, o ego, total. E aí, é nesse cenário que Paulo está inserido e pregando a palavra. Ou seja, um cenário totalmente pervertido. Mas ele está firmado ali, focado, pregando Cristo. E numa região muito populosa. Era a capital, digamos assim, da Ásia Menor, né? Essa era uma região da Macedônia aforada, logo no início do primeiro século. Então, nesse cenário, para ver como vida de pastor não é fácil, né? E nesse cenário ele tinha que focar para que não se contaminasse,
no meio daquele povo. E aí, mais adiante aqui, a gente vai estar falando aqui também sobre a presença na Bíblia das epístolas paulinas dedicadas às igrejas. E aí, esse termo de considerar epístolas e atribuir para paulinas e classificar como pastoral, vai ser lá na Idade Média. E aí ele vai trazer aqui que na Idade Média, uma subdivisão da retórica é criada para tratar da redação de cartas com base nos modelos greco-latinos. Ou seja, na Idade Média. Os irmãos lembram ainda quando a gente falou da Idade Média? É muito importante isso aqui, percebam uma coisa, a gente está passeando pela Bíblia, mas já caminhando para a história, né? Passando pela Bíblia, mas já adentrando na história. E quando chegar lá, se for eu que for dar, eu vou falar para os irmãos, é aqui chegou, aqui é isso e aquilo. A divisão, é o marco, o divisor de águas. Mas, por exemplo, a Idade Média, onde teve uma subdivisão da retórica, é criada para tratar da redação de cartas com base nos modelos greco-latinos. A Idade Média, ela vai do século V ao XV. É a Idade Média. E tem um período de transição que vai do século... Vou botar aqui a transição. Vai do século XIV ao XV. E nesse período aqui, de um para o outro, para findar a Idade Média, é onde foram classificadas as epístolas como sendo pastorais. E muita coisa veio desse período aqui também. Não foi só esse contexto, né? Muitas outras coisas também vieram de lá. Por exemplo, na Idade Média aconteceram a Idade Média não, já iniciando a moderna, né? Já foi no século XVI. Vamos lembrar o que aconteceu nesse período. A Reforma Protestante, que foi em 1517, através de quem? Quem lembra? Martinho Lutero, né? Martinho Lutero. Ele era o quê? Um monge. E ele se revoltou contra o quê? Contra o pagamento de indulgências. Ele achava aquilo um absurdo. Né? E aí, ele foi uma revolução. Escreveu, olha só, escreveu as 95 teses e a pregou na porta da igreja, lá na Alemanha. E quando ele pregou lá na porta da igreja, cada um que ia lá e lia, estava assim horrorizado com aquilo. E aí foi uma revolta contra a igreja. E ele foi excomungado, obviamente, né? E aí começou, então, a
a ter seguidores, ali as pessoas querendo lhe ouvir, e ele anunciando e pregando sobre aquelas 95 teses. E aí pregou e várias pessoas, muitas mesmo, começaram a seguir os seus pensamentos. Inclusive, até hoje, se tem seguidores, né? Para ver como o negócio foi muito forte. Até hoje tem. E aí, depois disso, aí ele foi um revolucionário e considerado como o pai da reforma, né? O pai da reforma. Depois dele, a igreja entendeu que havia necessidade de fazer uma contra-reforma. Contra-reforma, que era o quê? Era pegar o que ele fez e ajustar. Só uns ajustes, porque ele, apesar dele ter tido essa visão fenomenal, porém, ele tinha muitas raízes católicas, muitos traços, a cultura enraizada no catolicismo. Então ele trouxe uma revolução, mas ainda continuou com algumas práticas. E aí, com o passar dos anos, veio a Contra-Reforma. E aí na Contra-Reforma fizeram a limpeza, tiraram os traços católicos e deixaram somente o que nós chamamos de Evangelho. No que diz aos dogmas, as práticas, os costumes e a visão doutrinária, né? O que segue e o que não segue. Então, nesse período da Idade Média para a Idade Moderna, foi o período que definiu, uma vez por todas, como o restante do mundo ocidental iria seguir e ver na ótica bíblica a Cristo e a sua doutrina. Então ia partir daqui. Inclusive, daqui também foi que saiu muitos teólogos, mas muitos mesmo, que esses teólogos eles classificaram ou definiram o ponto de vista deles a partir da Bíblia. E aí foi daqui que saiu João Calvino, Spurgeon. Vai ter uma leva grande. Esse camarada aqui, Matthew Henry, esse aqui que eu estou usando agora nas epístolas pastorais, né? Esse aqui também é dessa época, de lá, é do século 17. A King James, século 17, é 1610, né? 1611, né? Século 17, entendeu? Ou seja, até hoje a gente ainda continua se alimentando de coisas de lá, entendeu? Foi um período determinante, mas não só para a igreja, mas até para o secularismo. Não foi só a igreja que bebeu de lá, o secular também. Esse período, o período já da Idade Moderna, já passando dessa transição e entrando para o século XVI, que veio até do 16 até o 18, já foi da Idade Moderna. E nesse período, eles começaram a chamar a Idade Média de período das trevas. Mas por que eles chamavam assim de período das trevas? Isso era um termo usado no pejorativo, igual como chamaram os cristãos pela primeira vez. Quando chamavam aqui de período das trevas, é porque era um período em que a igreja era quem determinava a conduta da sociedade. Tudo partia do pressuposto de que Deus é que era quem dizia o que era para fazer. A sociedade vivia com Deus no centro. Era o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo. Nada poderia ser feito se antes não fosse consultado a Deus. Esse período da Idade Média.
Então, nesse período, só que como era isso? Quem era que estava aqui na frente comandando? Igreja Católica. E aí por isso que veio a revolta, porque eles falavam, não, tem que consultar Deus. Aí como é esse consultar Deus? Falar com o padre, falar com o Papa, entendeu? E aí o que ele dissesse estava dito, era a voz de Deus, entendeu? Então assim, a intenção era boa, mas o meio pelo qual eles usavam é que não batia muito, né? E aí começou-se a descobrir muitas corrupções, mas muitas mesmo. Inclusive, a ideia do igreja-estado, essa harmonia, essa parceria, em que o Estado, para fazer alguma coisa, perguntava à igreja, e a igreja tinha autonomia sobre o Estado. A igreja era também uma soberana, a igreja católica, né? Era soberana. E aí eles tinham essa relação de, para fazer alguma coisa, tinha que perguntar. E aí essa consulta, ela era viciada. Quando veio a Idade Moderna, foi quando o povo começou a acordar. Aí dizia assim, não, está errado o que o padre falou, o que o Papa disse, aí não tem nada a ver com o que eu vi nos escritos, não, nas escrituras. Hã? Mais para frente aqui, já, né? O século XVII, né? Que aí é onde eu já estou entrando agora, né? Entendeu, né? Perfeito. Isso, a linha. Aí saindo, quem estava aqui na Idade Moderna, olhava para trás e falava, esse ali foi o período das trevas. E aí, como vamos classificar o nosso? Né? Já que aquilo era das trevas. Aí eles começaram a supervalorizar a razão, a ciência, o conhecimento, o experimento, o descobrimento humano. Tudo relacionado ao humano, ao ser humano. Alguém viesse falar de fé, não, sai daqui. Foi onde ficou o difusor. Deixa eu apagar aqui. Eu estou aqui explicando ainda a epístola, tá? Vou no século, ser humano. Vou apagar aqui só as definições. Aí, nesse período aqui, ó, do século XVI até o século XVIII, foi onde as pessoas definiram que o que passou era período das trevas, e o que eles estavam era do iluminismo. Por quê? Porque eles entenderam que nesse período das trevas, eles classificavam que o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, não foi satisfatório para a humanidade, não trouxe benefícios. Pelo contrário, foi ignorância. As pessoas foi leigas. Ninguém sabia de nada. Tudo era por Deus, para Deus, porque Deus, não, Deus. E ninguém sabia de nada. E aí aqui no iluminismo, eles passaram a descobrir algumas evidências. E aí eles começaram a supervalorizar o ser
humano. A ciência humana é o egocentrismo. E isso começou a conflitar e dar origem a um jargão ou a um dilemazinho que tem, que é a fé e a razão. Entendeu? A fé e a razão. Porque a fé sendo o período pretérito da Idade Média e a razão sendo o período da Idade Moderna, trazendo como fruto do iluminismo. E aí daqui surgiram inúmeros pensadores, né? Racionalistas, humanistas, socialistas, progressistas. E aí, meu amigo, a lista é grande. E não se assustem. Os ensinamentos deles estão nas escolas. Muito, né? E muito forte. É o que se estuda, eu acho, né? Modelo educacional é baseado aqui, né? Entendeu? Então, por isso que é importante nós estarmos aqui. Aprender como surgiu, como começou, o que aconteceu para tudo isso, né? E aí, ainda que na Idade Média, uma superdivisão da retórica, aí ainda na Idade Média, foi classificado por esse pessoal aqui da Idade Moderna, foi classificado como uma divisão lá. Vou botar aqui. Uma divisão. Que existia a alta Idade Média, que ela ia do século 5 ao 10. E existia, se tinha alta, tinha a baixa. A baixa Idade Média, que era do século 11 ao 15. A alta, veja que a alta é do 5 ao 10, é o primeiro aqui. É onde tinha mais essência, o povo estava mais próximo de Deus. E a baixa já no finalzinho, né? Século 11 ao 15, é quando o povo já estava mais corrupto. Claro que nós não somos sensacionalistas, mas olhando por esse viés, parece que estamos vivendo uma reprise desse período. Por quê? Porque a gente olha para trás e percebe que a igreja, agora mesmo do século passado para esse, os irmãos da década de 90, 80, 70, os mais antigos, eles parecem que eram mais próximos de Deus. Eles parecem que tinham a senha. Eles oravam e Deus fazia. Eles tinha pastor que ia pregar, não sabia nem ler, mas só falava assim: irmãos, eu sinto que Jesus está aqui. Pronto, só isso. A glória tomava a casa. Pessoas eram curadas, batizadas. Entendeu? E aí, isso é como se fosse a alta, né? A alta. Aí vem assim, um declínio. E esse declínio vem chegando até nós. E aí, chegando em nós, a gente soa a camisa. E a gente fala que Jesus está aqui umas 10 vezes.
A gente, né, fala, Jesus chegou, olha ele aí, olha, e pronto. Parece que vivemos assim, ó. Os irmãos, e são gente próxima da gente, né? Tem pessoas, eu conheci pessoas, inclusive, falava-se muito de uma tia minha, ela tinha muita intimidade com Deus, assim, coisas absurdas aconteciam, entendeu? E bem perto, né? Tipo assim, a geração anterior à nossa, bem perto. E nós não conseguimos. A gente é mais difícil. Eu penso que é uma coisa. Às vezes, para ver Jesus, qual a cidade. Tanto não é. Mas quando eu falo assim, o irmão aqui está passeando, ele não está passeando. Estou chorando. Estou lá. Né? Aí quer dizer que havia uma valorização do anjo. O anjo está aqui. Não sabia não dessa aí. Né? O irmão faz quanto tempo que tá na fé? Né? Final do século passado. Deu para ver ainda, presencial, como era antigamente. Então talvez fosse isso. As pessoas naquela época, quando falavam o anjo, olha o anjo aqui, eu vejo um anjo ali. Por isso que tem muitos louvores assim, né? Vejo um homem de branco. Né? Dentro da congra. Mudou. Deixaram os anjos quietos, não foi? Deram folga para os anjos. Mas assim, voltando para cá, nesse período foi classificado assim. Daí, meus amados, se a gente for analisar, a gente vai perceber que Deus, ele continuou sendo o mesmo. Passou-se os tempos, séculos, milênios, mas Deus é o mesmo. Não mudou. E o que poderia ter acontecido para que a gente percebesse, fosse notório? Patente assim, a gente consegue perceber de forma gritante a diferença de uma época lá da primitiva para agora, né? Só que se a gente for notar, Deus ele não esqueceu a humanidade, não abandonou, porque, por exemplo, tivemos aí vários avivamentos durante os séculos, vários. Parece que em cada século Deus levanta uma chama, uma labareda assim, em cada século, cada um tem um avivamento. Se a gente for olhar na história, é quase isso mesmo, viu? Quase isso. Cada século tem uma chama, um avivamento. O que a gente ainda está respirando, fruto dele, aqui para nós, assembleando, é o avivamento da Rua Azusa. Né? Salvo engano, foi 1909. E aí, aproximadamente, 1909. Aí os missionários vieram para o Brasil e iniciaram o trabalho em 1911. Então assim, 1911 começou no Brasil, lá em Belém do Pará. E, salvo engano, 1913 aqui no Ceará. E aí a gente percebe que vem assim de longa data, né? Mas é dos séculos. E isso, se isso for verdade, em cada século Deus levanta, nós estamos agora no século 21. Quem vai ser essa chama? Quem vai ser essa labareda? Não será, né? Será que está aqui no nosso meio? A labareda que Deus vai levantar para fazer né? Deus é o mesmo. Ele não mudou. Mas isso é a partir do pressuposto dessa explicação, né? De cada século Deus levanta um. Ele pode levantar mais. Que ele levanta no século, aqui para nós foi da Rua Azusa, veio lá dos Estados Unidos.
Se isso for passivo de análise e consideração, nós ainda não tivemos o do Brasil. Né? Dá para entender? Se for considerar assim, né? Mas talvez já tenhamos, só que o daqui levou para outro canto. Porque perceba que os missionários suecos que vieram para cá, eles foram chamados, impulsionados por Deus nos Estados Unidos. São suecos, e nos Estados Unidos Deus mandou para o Brasil. Quem garante que Deus não pegou um daqui e levou para outro lugar? Entendeu? Né? E a gente ainda não está sabendo. Porque no começo ninguém valoriza. No começo ninguém dá crédito. Só depois. Veja que agora que nós estamos acordando para enxergar os irmãos lá de 1911, né? Então, feito isso, nesse período aqui, foi um período em que aconteceu o iluminismo, aconteceu eu apaguei aqui, a reforma, aconteceu a contra-reforma. Dizem por aí os pastores de hoje, né? Eles falam que já está precisando de uma nova reforma. Eles falam isso. Sabe lá, né? Mas estão falando isso, sabe? E é aqui do Ceará, viu? Daqui do Ceará. Está falando que está precisando de uma nova reforma. Porque está uma bagunça. Está uma bagunça. O negócio está virado, está bagunçado. Aí precisa de uma nova reforma. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, se ele quer falar essa nova reforma na doutrina, na palavra, nos dogmas, nos usos e costumes, não sei em qual sentido que ele fala, né? Mas ele defende isso, precisa de uma nova reforma. Né? Enfim, vamos adiante. Aí, nesse período foi feito uma subdivisão da retórica. A retórica é aquela obra lá de Aristóteles, aquilo que eu falei, né? De quase 20 séculos antes deles. É uma das obras mais famosas de Aristóteles, a retórica. Para criar, a retórica é criada para tratar da redação de cartas com base nos modelos greco-latinos. Na época, Petrarca, que também era um poeta, só que humanista, ele foi um dos epistógrafos notáveis. Perceba que eles destacaram aqui outro humanista. Então, assim, foi um período em que eles começaram a valorizar os humanistas. Humanista aqui é no sentido de supervalorizar o ser humano. Tá? Supervalorizar o ser humano. E ele tenta resgatar a cultura greco-romana ou latina. E ele na época, Petrarca foi um dos epistógrafos notáveis. A partir do Renascimento, houve uma grande expansão do gênero a partir dos pensadores humanistas. De novo, né? Numa época antes do surgimento da imprensa jornalística. As cartas exerciam a função de informar sobre os fatos que ocorriam no mundo. Os fatos que ocorriam no mundo. Né? Aqui quando ele fala a partir do Renascimento, esse Renascimento é também fruto desse período, só que o Renascimento é daqui, é da transição. A transição ela trouxe como resultado ali esse renascimento, né? O renascimento ele traz a ideia de a supervalorização do ser humano, no ego, tirando o teocentrismo para o egocentrismo, tirando Deus do centro de tudo para o homem no centro de tudo. E aí a gente percebe
A gente nota, isso é público e notório. A gente percebe que hoje acontece também assim. Vamos analisar um pouquinho o teor das pregações. Como estão, para que rumo está sendo conduzido a essência das pregações de hoje em dia. A maioria delas, assim, quase esmagadora, ela está sendo voltada para o ser humano. Por exemplo, algumas, pelo menos assim, que a gente vê, a gente presencia, né? Algumas está mais em uma consulta com o psicólogo. Parece mais uma consulta com o psicólogo do que mesmo confronto da palavra do pecado. É mais assim, como você está? Como você está se sentindo? Deus não quer que você fique triste. Deus não quer que você se sinta mal. Viva bem, se alegre, entendeu? É assim, mostrando a preocupação mais no ser, no você. E o confronto com o pecado ficou mais de lado. A busca pelo Espírito ficou mais de lado. Aquele constrangimento do meu estado miserável de pecador frente à palavra confrontadora e santa de Deus ficou de lado. Vocês conseguem notar alguma coisa assim, nesse sentido? É só prestar atenção assim, no teor da pregação. No teor, assim, na amplitude dela. A gente nota uma pregação, está pregando, a gente percebe qual o rumo que ela está levando, qual a mensagem central dela, onde ele quer chegar. Assim, quem prega a palavra é igual quem canta. Quem canta, quando uma pessoa recebe a oportunidade para cantar, a outra que entende de música, ela vai dizer assim, vixe, tirou alto, vixe, tirou baixo. Aí tem gente que começa a cantar, não, irmão, vamos começar de novo. Aí para e volta para o começo, né? Para mim estava tudo normal. Para mim estava bem, dava para seguir, eu não teve nada, tá? Mas a pessoa notou, ela disse, não, irmão, não, tá muito alto, vamos voltar de novo. Aí volta para o começo e vai cantar. Assim também, esse feeling é quem prega. Quem prega tem isso aí também. O pregador começa aqui, ele já sabe mais ou menos para onde ele vai. Entendeu? Já sabe mais ou menos assim. É tanto que eu, não sei se a Bianca vai lembrar, às vezes a pessoa vai falar a palavra, eu já digo a palavra antes dela. Eu falo a palavra tal coisa, às vezes no rádio, né? Dentro do carro, ouvindo a pregação do rádio, eu dirigindo, aí ele vai falar e começa a preparar, eu digo tal, aí ele tal, né? Aí às vezes o meu filho, o Baruque, ele pergunta, como é que o senhor sabe? Aí ele tá aí já, ó, a gente percebe no contexto, entendeu? No contexto, então a gente já sabe mais ou menos para onde ele vai, o que ele vai dizer. Então, isso por quê? Porque a gente está envolvido, está ligado com aquilo ali. Então quem está assim, numa pregação, você já sabe assim, a mensagem que tem nela, em volta, o tema, o centro, onde ele quer chegar, o que ele está fazendo. Quando tem assim, pega na mão do seu irmão, fala para esse, fala para aquele, a gente sabe aquilo ali. A gente sabe tudo isso aí. O que é por trás, por quê, para quê, entendeu? É tanto que uns usam e outros não usam. Tem uns que não gostam, tem uns que ficam chateados se vier com esse negócio, tem outros que acham bom, parece que envolve a igreja, entendeu? Então assim, isso é o que? Estratégia, estratégias. E tudo isso a gente percebe, quem prega percebe, quem prega percebe. Tem uns que vão dizer assim, tá manipulando, outros vão dizer assim, mas também se ele não tivesse feito isso, ninguém tinha sentido nada. Aí outros vão dizer assim, não, mas foi de Deus, viu, porque estava precisando, foi de Deus. Então assim, cada um vai ter a sua análise, né? Essa análise é muito importante fazer. Entretanto, nós como estudantes de teologia, precisamos ter esse feeling ativado. Precisamos estar ativados para a mensagem. Nos nossos dias de hoje, ainda estamos com efeitos disso aqui, ó.
Ainda estamos.